É o que diz a figura que eu esbocei aqui para você. Tá certo? Tá, estamos entendidos? Então, as funções cosseno e cosseno, elas são contínuas. Portanto, todas as demais funções trigonométricas são contínuas, pois são razões de funções contínuas. Mas agora eu tenho que o seno é diferenciável no zero, só no zero. Essa demonstração diz que o seno é diferenciável no zero. E quem é a derivada do seno no zero? É 1. Ou seja, vale esse limite que é conhecido como limite fundamental da trigonometria. Agora vamos a mais coisas. Corolário desta proposição. Deixa eu apagar aqui. Tá? Deixa eu apagar agora. Tá concluída a demonstração. E vamos proposição. Proposição não, corolário. Corolário, daqui. Consequência. A função cosseno, ela é diferenciável em zero e a derivada do cosseno zero é zero. Ou seja, limite com x tendendo a zero do cosseno de x menos 1 sobre x menos 0 sobre x, basta botar o x, é igual a zero. Veja que esse limite é o cosseno de x menos o cosseno de 0 sobre x menos 0. Se esse limite é zero, ele é a função do cosseno é diferenciável no zero e ele é, o seu valor é a derivada do cosseno no zero. Prova. Aí a prova não tem mais figura não. É direto, é corolário. Então eu vou usar o de cima. Então tem-se... Seguinte, vamos calcular esse limite na unha. Limite com x tendendo a zero de quem? O cosseno de x menos 1 sobre x. Aí uma vez eu estava demonstrando isso, aí um aluno disse assim, professor, usa L'Hopital. O L'Hopital, sim. O L'Hopital diz que o limite do cosseno é o limite das derivadas. Mas como é que eu vou usar a derivada aqui se eu não tenho a derivada ainda? E nem tem um L'Hopital. Eu tenho que ter... Isso aqui é que vai dar a derivada, e as derivadas é que dão o quê? L'Hopital, tá certo? Então, eu só tenho isso, o limite. Então, esse limite é igual. Como é corolário, eu farei com que apareça o limite de cima aqui embaixo. E como eu procedo para isso aparecer? Assim, ó. Pego cosseno de x menos 1 sobre x e multiplico por quem?
cosseno de x mais 1 sobre cosseno de x mais 1. Alterou alguma coisa? Não, não alterou. Com x tendendo a zero, isso aqui é diferente de zero. Tá bom? Mas fazendo isso, eu fico com o quê? Com o limite com x tendendo a zero. Como fica no numerador, hein? Cuidado com o que você fala, porque cosseno de x ao quadrado é isso aqui, ó. É o quadrado do cosseno de x, tá certo? Mas eu entendi. Eu também às vezes falo isso. O importante é que você esteja entendendo. Agora, se você entende errado, aí é um problema, né? Então, para não atender errado, é melhor você falar, quando eu estou ensinando, o quadrado do cosseno de x menos o quadrado de 1, que é 1. Tá certo? Sobre x vezes o quê? A soma do cosseno de x com 1. Agora, isso é igual ao limite com x tendendo a zero. Fechar o parênteses, claro, claro. O que é o numerador dessa expressão aí? Quadrado de x menos quadrado do cosseno de x mais quadrado do cosseno de x. E quanto é que dá? Dá quadrado do seno de x. Não. Menos o quadrado do seno de x. Aqui fica menos o quadrado do seno de x. Porque eu tô cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então, quem é o cosseno ao quadrado menos 1? Passa o menos 1 para um lado e o seno ao quadrado para o outro. Aí fica isso aí. Sobre x vezes o cosseno de x mais 1. Que é igual... Agora, sabe o que é que eu faço? Eu fatoro essa expressão. Fatoro assim, escrevo assim, menos seno de x sobre x, que eu quero usar esse limite. Vezes o quê? Seno de x sobre o cosseno de x mais 1. Aí saiu. Porque, agora sim, limite do produto é o produto dos limites, que os limites existem e são números reais. Quem é menos, então isso aqui é igual a menos, limite do seno de x sobre x, com x tendendo a zero, tá aqui, é 1. Vezes, isso aqui é o quociente de funções contínuas, é a função contínua. Isso aqui é o limite do quociente, é o quociente dos limites. Qual é o limite do seno de x com x tendendo a zero? Seno de zero, a função seno é contínua, estabelecido no início da aula. Dá seno de zero, que é zero. E qual é o limite do cosseno de x mais 1 com x tendendo a zero? É o cosseno de 0 mais 1. É 1 mais 1 que dá 2. Quanto é que dá esse limite? 0. Isso aqui dá 0. Pronto, então tá aí. Tá? Esses dois limites, eles podem ser considerados os dois limites fundamentais da trigonometria. Um é consequência do outro, gente. Se eu demonstrar primeiro esse, eu tenho o de cima. Se eu demonstrar primeiro o de cima, eu tenho o de baixo. Mas se costuma demonstrar primeiro o de cima, é mais simples, tá? Apesar de tudo, é mais simples. Certo? Então você tem isso e agora morreu. Morreu toda a diferenciabilidade. Vou apagar, que é demonstração. E agora eu concluo o que eu quero. Que a função seno é diferenciável. Tá? Então, vamos aos corolários. Corolário. Corolário da proposição e do corolário. Que é bem simples. Corolário. A função seno é uma função diferenciável. Ela tem derivado em toda a reta. A função seno, ela é diferenciável e a derivada do seno em x é o cosseno de x, qualquer que seja o x real. Tá? A derivada do seno em x é o cosseno de x, qualquer que seja o x real. Vamos a essa demonstração. Aí eu só quero lembrar a vocês o seguinte, ó.
Calcular a derivada de uma função f em p é calcular esse limite. De f em x, vamos pegar f em x. É o limite de u com u tendendo a x de quem? Limite com u tendendo a x de quê? De f de u menos f de x sobre menos x. Mas estão lembrados que aqui eu posso fazer a mudança de variável. H igual a u menos x. Pois com u tendendo a x, u menos x tende a zero. E como tende a zero, não só o limite é zero, tende a zero. Por tender a zero, eu posso fazer a mudança de variável. Já expliquei por quê. É uma proposição. Então, isso aqui é o limite com quê? Com h tendendo a zero de quem? De f de u. Mas eu estou mudando para h. Mas quem é u? H mais x. Ou x mais h. Menos f de x sobre h. Ou seja, mostrar que f é diferenciável em x também é mostrar que esse limite é um número real. E para as funções trigonométricas, eu prefiro essa abordagem, porque eu tenho o seno da soma. Tá bom? Eu tenho o seno da soma. Fica mais fácil do que usar isso aqui e tentar fatorar. Aí eu tenho que usar uma outra identidade trigonométrica que eu não demonstrei aqui para vocês, embora eu tenha pedido nas notas, mas não farei nem usar, portanto, assim eu não usarei. Então, a prova disso. Prova. Olha, prova é simples. Dado x real, que eu vou mostrar que tem derivada em todo número real. Então, eu começo... Ô, preguiça de... Deixa eu apagar. Tá? Dado x real. Havia um professor aqui no departamento que já se aposentou, que ele fosse, se ele fosse chamado, porque tem concurso para professor, né? Eu fiz concurso para entrar aqui. E ele, o professor, ele era bem, o português dele tinha que ser perfeito, né? Inclusive nas provas. Ele tirava pontos se errasse no português. Eu perdi ponto por causa disso. Pra você ver. E aí, quando ele estava na banca de exame para professor, se o professor apagasse a lousa com a mão, ele tirava ponto. Imagine eu, ó, fazendo prova com ele, né? Dado x real, porque não tem um apagador, você tem que usar um apagador, mas a gente tem a mania, professor, ó como é que chama, como é que fica, né? Então, dado x real, quem é o limite com h tendendo a zero de quem? Do seno de x mais h menos seno de x sobre h. E ele já está aposentado, esse professor, né? Excelente professor, mas já está aposentado. Esse limite disso aqui, quem é? É esse limite que eu vou mostrar que é um número real e o seu valor é a derivada do seno em x. Mas isso é o limite com h tendendo a zero de quem? Que é o seno de x mais h. Seno de x vezes o cosseno de h mais cosseno de x vezes o seno de h menos seno de x sobre h. Aí agora eu usarei essas duas proposições aqui. Tá? A proposição corolária. Como? Eu pego esses dois aqui, ó, coloco o seno de x em evidência. Fazendo isso, eu fico com limite com h tendendo a zero de quem? Do seno de x vezes cosseno de h menos 1 sobre h. E o do meio, mais cosseno de x vezes o quê? Seno de h sobre h. Se você se apegou à ideia do enunciado e não às letras, você sabe que seno de x aqui é uma constante nesse limite, que é o h que está tendendo a zero. X é fixo, porém é arbitrário. A mesma coisa acontece com o seno de x. Então, o seno de x é uma constante, assim como é constante cosseno de x.
Então, quem é o limite da soma? É a soma dos limites, se os limites existem e são números reais, mas existem. Qual é o limite dessa primeira parcela? É a constante, que é seno de x, vezes o limite com h tendendo a zero do cosseno de h menos 1 sobre h, que é o limite que está aqui, ó. É só onde tem x escrever h. Uma coisa. Quanto é que dá esse limite? Zero. Mais cosseno de x, que é constante, vezes o limite do seno de h sobre h, que é quanto? 1. Quanto é que dá isso? Cosseno de x. Para todo x real, esse limite dá o cosseno de x. Pronto, acabou. O que é que isto diz? Isto diz que a função seno é diferenciável e quem é a derivada do seno em x, que é esse limite, cosseno de x. Não se escreve mais nada, acabou. Tá aí. Morreu, entendeu? Entendeu? Então a função seno, de fato, é diferenciável. E a derivada do seno em x é o cosseno de x. Agora, corolário. Corolário do corolário. A função cosseno é diferenciável. A função cosseno é diferenciável, tá certo? Eu vou apagar tudo aqui, vou apagar aqui. Vou apagar a prova. Está demonstrado. Vou fixar só nos resultados. Então, corolário disso. Corolário. A função cosseno é diferenciável. E quem é a derivada do cosseno em x, quem é? É menos o seno de x, qualquer que seja o x real. Por quê? Só que eu preciso da mesma prova que eu dei para o seno? Posso dar a mesma prova, usando esses corolários anteriores, mas não farei assim. Eu farei assim, pessoal. Eu usarei aqui, sabe o que é que eu vou usar para provar isso aqui? A regra da cadeia. Como? A regra da cadeia? Sim, a regra da cadeia. Você tem o seguinte. Quem é o cosseno de x em termos do seno? Quem é o cosseno de x em termos de seno? Já foi demonstrado aqui. O cosseno de um ângulo é o seno do seu complementar, qualquer que seja o x real. Então, o que é que eu tenho aqui? O cosseno com uma composição de duas funções diferenciáveis. O cosseno é a composição do seno com uma função afim. Composição de duas funções diferenciáveis dá uma função diferenciável. E eu tenho até uma fórmula para a derivada. É a regra da cadeia. Então, daí, dessa igualdade, pela RC, que é a regra da cadeia, a função cosseno, ela é o quê? Ela é diferenciável e a regra da cadeia diz o quê? Qual é a derivada do cosseno? Em x. Composição, como é que eu derivo isso? É a derivada do seno aplicada na função interna, que é o quê? Cosseno de π sobre 2 menos x, vezes a derivada de π sobre 2 menos x em relação a x, que é quanto? Menos 1. Mas quem é o cosseno de π sobre 2 menos x? É o seno de x. O seno de um ângulo é o cosseno do seu complementar. Isso aqui é o seno de x vezes menos 1, que dá quanto? Menos seno de x. Qualquer que seja o x real. Ali seria seno ou cosseno? Qual? A derivada do cosseno de x é igual... Ah, aqui é o... Foi que eu fiz?
É seno trocou. É a derivada do seno. Mas qual é a derivada do seno? Qual é a derivada do seno? Já tá fazendo direto, sabe? Pensei que tinha errado. É o cosseno. Derivada do seno é o cosseno. É a derivada do seno aplicada na função de dentro, que é o cosseno vezes. Aí fica o menos o seno de x. Então tá aí. A função cosseno também é diferenciável.